Entrevistas, festas, aquele bate-papo, eventos, entretenimento, publicidade. Tudo isso você encontra aqui. Programa do Paquito, sua empresa em destaque. Boa noite, meu povo. Estamos começando mais um programa do Paquito, diretamente aqui da TV Galega, a imagem da cidade. A galera pergunta como assistir o nosso programa, né? Pode assistir então através do site da TV Galega, né? tvgalega.com.br, ou através da Claro ou da NET, canal 520 HD, ou também através do YouTube, programa do Paquito, tá? E também pode estar adicionando a gente aí através do Instagram para estar acompanhando nosso trabalho aqui, tá? Programa _ Paquito com K. Acompanha nosso Instagram aí para vocês saberem das próximas entrevistas também, né? Do que acontece por aqui no nosso programa. Bom, gente, quero falar rapidinho aí, ó, do evento do Costelaço, tá? O evento do Costelaço que iria acontecer dia 17 de maio na Cervejaria Wundenbier, tá? Esse evento não vai mais ocorrer, tá aí o cartaz, né? Infelizmente tivemos alguns probleminhas aí e resolvemos então optar por não fazer esse evento no dia 17 de maio, tá? Então nós vamos lançar aí, acredito que até quinta ou terça-feira da semana que vem, o novo evento, que é o evento da Feijoada do Risca, que a grande maioria do pessoal aí da cidade de Blumenau já conhece, né? Ou já foi também na Feijoada do Risca. E aí, então, a partir da semana que vem, eu vou estar dando mais informações sobre esse evento aí do dia 16 de agosto, tá? Bom, gente, hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso programa o urologista, ele, Felipe Barbeta. Felipe Barbeta, vamos bater um papo com ele aqui. Eu sei que muita gente quer mandar pergunta aí, se quiser mandar também, pode mandar através do meu WhatsApp aqui, é o 99614-6555, tá? 99614-6555. Vamos começar o nosso bate-papo, que hoje tem bastante história aqui pra gente contar, tá? O homem já tá aqui na nossa mesa. Lembrando também que o Fernando, nosso parceiro aqui do programa, ele não pôde vir hoje, tá? Porque ele tá num compromisso. O homem viajou pra China, tá? Fui lá buscar novidades da China aí. Meu parceiro Fernando, um abração pra ele aí, pra toda a família. Mas vamos começar aqui no nosso bate-papo. Boa noite, Felipe, tudo bem? Fala, Paquito, boa noite. Boa noite, espectadores aí do programa. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. É um prazer enorme. Rapaz, o que surgiu de amigos aí fazendo o amigo pergunta. Do amigo. O amigo do amigo, né? Porque o povo tem vergonha de perguntar às vezes e sobrou pra mim, mas eu não tenho vergonha não. Vou perguntar pro homem aqui. E vamos começar então contando um pouquinho da sua história, da tua trajetória aí. Perfeito. Em Blumenau. Então, eu sou natural aqui de Blumenau. Certo. Nasci aqui em Blumenau, estudei toda a minha vida aqui, inclusive eu fiz a faculdade aqui em Blumenau, na FURB, né? Certo. Então, vou fazer esse ano 19 anos de formado já. Rapaz, faz tempo. Voa o tempo, 19 anos de formado, no meio do ano eu faço. E após concluir a faculdade de medicina, que são 6 anos, eu parti em busca das especializações. Então, eu sempre tinha em mente fazer alguma área cirúrgica. Então, fui atrás de uma residência de cirurgia geral. E aí eu fui fazer em Porto Alegre, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, uma referência da região sul. E passei 2 anos fazendo a residência de cirurgia geral. E depois, dentro da cirurgia geral, eu acabei optando pela especialidade de urologia, que é uma especialidade cirúrgica. Só que ela tem uma ampla variedade de atuação. E na urologia são mais 3 anos de residência, ou seja, foram 6 de faculdade, 2 de cirurgia geral, mais 3 anos de urologia. Rapaz do Foram céu. 11 anos, né, nessa formação. E então, em 2012, eu retornei a Blumenau. Comecei então a praticar aqui a urologia e venho desde então trabalhando bastante e aperfeiçoando. Aquela coisa, o estudo não para, então a gente vai sempre
aprendendo novas técnicas, aprendendo novos conhecimentos e tentando trazer tudo aquilo que a gente tem para poder ajudar o paciente que vem nos procurar da melhor forma possível. Então, o que eu ia te falar, então quer dizer que você fez ali os 2 anos de cirurgia e depois mais 3 anos de urologia. Para depois começar a atuar. Isso aí. Rapaz, brabo o negócio. É bastante tempo. Claro que nesse período ali em que eu estava fazendo a minha formação de cirurgia, até no período em que eu terminei a faculdade, eu trabalhei por um período, né? Trabalhava bastante em hospitais, pronto atendimento, fazia parte de exames periódicos em empresas, fazia uma parte assim mais inicial, né? Que passa por são especialidades inclusive, mas muitos recém-formados ainda atuam bastante nessa área. E aí fui estudando. Nesse meio tempo ali eu comecei a trabalhar, porque a gente sai com aquela vontade de querer trabalhar, inclusive até pela questão financeira, né? Então a gente começa, né? Porque depois... cansa só estudar, né? Não, tem essa questão realmente do estudo, mas ali eu continuei estudando ainda, porque as provas de residência, elas são mais concorridas que o vestibular em si. Ave Maria. Né? Porque são poucas vagas, né? Então no serviço, assim, por exemplo, o serviço do Hospital Nossa Senhora da Conceição, eram na época 12 vagas de cirurgia geral. Isso parece bastante, só que só lá em Porto Alegre eram 4 ou 5 universidades, né? Os cursos de medicina, cada turma ali mais de 50 alunos, então é muita gente, fora as pessoas de fora de Porto Alegre, né? Então Porto Alegre, região, Santa Catarina, como eu, né? O pessoal, o que você está fazendo aqui, né? O catarinense, tu veio lá de Blumenau para cá, não tem numa entrevista. E não tinha essa especialização aqui na época? Tem, inclusive tem ainda, né? No Hospital Celso Ramos em Florianópolis. E cirurgia geral, né, também tem lá em Florianópolis. Aqui em Blumenau existe o serviço de residência médica, mas eu acabei, durante a faculdade, fazendo um curso, um estágio, que a gente tinha um estágio optativo de 1 mês e meio, 2 meses, e eu acabei fazendo em Porto Alegre. Por quê? Lá eles têm um serviço de medicina do trauma. Né? Então, hoje é uma área de atuação, uma especialidade que você pode seguir também dentro da área cirúrgica, onde você vai atender aqueles pacientes que passaram por um acidente, que receberam algum tipo de lesão por arma de fogo, né? Arma branca, enfim, que você vai ter que fazer aquele atendimento de urgência, levar para uma cirurgia e resolver o problema. Então, era uma área que me interessava bastante. Então, eu e um outro amigo meu, o Lisandro, que hoje ele é proctologista em Timbó, atua em Timbó. Na época a gente ficou 1 mês e meio no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, que era uma referência, só tinha em Porto Alegre essa área de atuação e em Campinas. Então a gente foi para lá, ficou ali acompanhando, e lá eu conheci o serviço, né, sobre o serviço do Hospital Nossa Senhora da Conceição, e ali me interessei justamente por ser um serviço extremamente grande, é um serviço 100% SUS. Então lá é aquele hospital que de manhã cedo tem ônibus, van, Ave Maria, porque vem pessoal do estado inteiro, né? Pessoal lá da fronteira lá do Rio Grande do Sul, no extremo sul, no oeste, eles vinham todos, né? Viagem de horas ali para poder chegar a um centro de referência, porque ali tinha várias especialidades, né? Um complexo bastante grande. E gratuito? Totalmente gratuito, né? Então todos os tratamentos e tratamentos assim, hoje eu enxergo, né? Na época, quando a gente está em algum serviço, a gente sempre tem queixa, mas eu vejo o que a gente disponibilizava, né, de serviços dentro do SUS para os pacientes, é uma coisa bastante assim, em termos financeiros, é uma coisa que não se sustenta, porque era muita coisa que se fazia ali dentro de um hospital 100% SUS. Então eu achei bastante interessante, e depois eu fui fazer um estágio nesse hospital, justamente, né, quando eu acabei a minha faculdade. Eu fiz um período de estágio lá para conhecer o serviço, e até porque assim, quando você vai se candidatar para uma prova, você tem que ter uma boa nota e o pessoal tem que te conhecer, né? Então tu passa por uma entrevista, então você vai lá, conhece o serviço e também é conhecido pelas pessoas que estão lá, porque no final das contas também eles vão dar o aval deles. Olha, esse cara aqui, ele fez o estágio, teve uma boa nota e no estágio ele foi bem, né? Ele se demonstrou interessado, enfim, é um cara interessante para a gente agregar ao serviço. E lá realmente eu gostei bastante. Então eu acabei focando lá. Eu fiz provas para São Paulo também,
pro Rio de Janeiro, para Curitiba. A gente vai fazendo várias provas, porque é uma peneira. Então, às vezes você tem aquele foco, mas não vai sobrar uma vaga, vai ter uma vaga em outro local e daí você vai analisando. E eu consegui, assim, estudar e na hora que eu recebi a notícia de que eu tinha passado lá, inclusive eu estava numa outra entrevista, lá em Porto Alegre também, na Santa Casa, e aí é onde eu quero chegar. O profissional lá, eles são na Santa Casa, o serviço da Santa Casa, eles eram bem bairristas, né? Talvez sejam ainda hoje. E aí ele chegou pra mim, o médico lá, responsável, falou assim: o que tu estás fazendo aqui? Não tem hospital em Santa Catarina? O cara falou assim pra mim. Daí eu falei assim, não, né, eu tenho interesse no serviço, enfim. Aí eu saí de lá e tinha recebido a notícia de que eu tinha passado onde de fato eu queria, né? Daí... e tem muito isso também, né? Por exemplo, para quem vai prestar o vestibular ou para quem vai fazer uma pós ou um mestrado, que às vezes tem que sair da cidade que o cara reside, sim, né? Sim. E muitas vezes, às vezes, eles costumam dizer, né? Que tem vaga pelo Brasil todo, né? Para trabalhar em um hospital, etc e tal, na área de medicina. Mas às vezes o cara demanda para um estado ou para uma cidade que às vezes não é aquilo que o cara quer. Ele acaba trabalhando por um tempo para tentar voltar para a cidade dele, né? Tem essas situações. Então, quando a gente está numa cidade em que a gente tem todos... A gente tem uma vida boa, tem uma qualidade boa, né? Tem família, a questão da família por perto e tal. Realmente é uma coisa que chama, né? Então, se você faz fora a tua residência, depois tu acaba voltando. É uma coisa que acabou me trazendo, né? Então, assim, Santa Catarina, a nossa região aqui, né? Blumenau é uma região muito próspera, qualidade de vida boa, né? Então a medicina, que é uma medicina que se pratica, é uma medicina de ponta, e eu tive a possibilidade, né, a oportunidade de poder retornar para cá. Cheguei a pensar talvez em ficar depois lá em Porto Alegre um período, mas realmente assim, morar numa cidade grande acaba também tem obviamente a parte boa, né, te possibilita várias coisas na parte de entretenimento, de lazer, mas também restringe por outras. Então eu fiz eu acredito, né, tenho certeza que eu fiz a opção correta de voltar para cá e estar na cidade onde eu nasci. E o que você acha dessa galera que faz faculdade fora, no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela, essa confusão toda aí? Assim, ó, o que eu vou lhe dizer? Eu acho que depois eu quero que fala desses mais médicos também. Se isso é foi uma coisa boa, o que aconteceu. Eu acho que o problema maior é isso na questão do ensino, né? Eles tentam tapar buraco, abrindo mais serviços, abrindo mais faculdades, mais universidades, e não investindo em qualidade ou em melhorias daquilo que se já se tem de estruturas. A guerra pelo financeiro. A guerra pelo financeiro. Então, houve, né, acho, inicialmente até uma intenção de melhorar isso, só que é sempre analisado, acho, de uma maneira muito superficial, né? E aí o que a gente vê hoje? Diversas escolas médicas com um ensino bastante questionável e uma série de profissionais que saem sem preparo algum, né? Então, assim, o profissional hoje em dia, né? Assim, isso foi evoluindo, e cada vez mais a gente tem, assim, realmente, assim, a gente sempre tem aquela história, né? O diploma não representa o estudo, enfim, você depois tem que fazer alguma pós-graduação, alguma coisa. Não, tudo bem, você sempre vai aprimorar o teu conhecimento. Mas a gente vê isso cada vez mais, que assim, ó, o cara fazer ali 6 anos de universidade, pela qualidade de ensino que está sendo dada, a maneira como eles tentam botar os estágios de uma maneira só para cumprir as cargas horárias, e realmente sem prezar pela qualidade, está trazendo um profissional muito ruim para o mercado. Eu vi muitos conhecidos meus irem fazer faculdade na Argentina e no Paraguai. Eu vou lhe dizer que eu tenho relatos de amigos próximos que na época depois, inclusive, vieram pro Brasil e terminaram a faculdade junto comigo, né? Fizeram a transferência. Fizeram a transferência. Que também é muito difícil, né? Eles estavam tenho 2 amigos que eles estavam na Argentina, fazendo escola lá, e falaram assim, ó, Barbeta, o ensino é bastante pesado, bem puxado. Os caras estudavam até tem assim, ó. outros idiomas, né? Que o cara tem que como assim, inglês, e espanhol. ele falou que assim, ó, que é livro, e os caras realmente assim, bastante cobrado o ensino.
eles acabaram saindo de lá na época por causa de uma questão do aumento do dólar, ficou inviável financeiramente para eles permanecerem na época lá. Então vieram para o Brasil e tudo mais. Mas, por exemplo, essas referências que eu tive ali eram de faculdades que tinham um ensino de qualidade. Do Paraguai, eu não sei te dizer também, assim, eu não conheço ninguém que esteja fazendo faculdade lá e tal, para dizer como é que é o ensino. Já ouvi dizer também que é um ensino assim, que é bem cobrado. Sim. Também. Mas é uma situação já que a gente não sabe dizer, é mais precária, é mais distante. Eu só vejo uma dificuldade, não pelo ensino. Eu sei que a maioria da galera que foi fazer faculdade fora foi pelo valor. Sim, lá, sim, é mais barato. Bem menos, né? Bem menos. No Brasil tá horrível, o preço tá caríssimo, né? O preço da faculdade de medicina. E tem alguns estados que tá bem mais caro ainda que Blumenau, né? Tem alguns lugares. Mas enfim, então por isso que corre muita gente para fora ainda para ter o sonho de se formar em medicina, né? Tenho alguns colegas médicos e alguns deles têm já filhos, enfim, mensalidades de 15, 17 mil na faculdade de medicina. Imagina mandar o filho para fora, tem que pagar mensalidade, sim, isso aluguel, é a mensalidade, né? Aluguel, despesa e etc. E vai longe uma despesa dessa. Aí imagina 2 filhos. Um valor alto, é bem puxado mesmo. Então, mas essa questão da qualidade e do mais médicos, enfim, acho que eles estão simplesmente tentando jogar o profissional no mercado, e aí a gente pode tirar as suas conclusões. Muitas pessoas vêm com os relatos aí de estar sendo atendidas no sistema público de saúde e são mal atendidas, ou elas contam assim histórias dos profissionais assim que parece uma coisa muito bizarra, mas justamente é falta de preparo, é falta de conhecimento. Às vezes eu vejo receitas sem pé nem cabeça, medicamentos com prescrição de uma maneira totalmente equivocada. Que perigo. Exames pedidos, né? Assim, você tem que pedir os exames para os pacientes, mas você tem que ter uma questão também, cuidado com os custos que você tem, porque senão a coisa toda não se sustenta. E aí são exames que são pedidos sem pé nem cabeça, né? E aí por aí vai. Isso a gente está em Blumenau. A gente está num local, estados aí, imagina, mais afastado como é que a situação está, né? Então, assim, hoje, realmente, assim, a gente tem esses relatos, tal. Eu não estou acompanhando de perto a questão, né, do mais médicos, como é que está essa situação. Ou deu também diminuída, mandaram os caras embora, né? Então, assim, mas eu acho importante. Eu sei que tem muitas pessoas que realmente estão empenhadas no estudo, que estão fazendo fora por questão financeira, que voltam com uma bagagem boa, então a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo, né? Desmerecer. Eu acho que essas pessoas elas têm que passar por um processo de revalidação, mostrar a sua capacidade para poder atuar e conseguindo serem reconhecidas e poderem atuar da maneira adequada. Se eu não me engano, não sei quando é que foi, porque parece que quem bloqueou os mais médicos na época foi o Bolsonaro, né? Foi a equipe do Bolsonaro ali que bloqueou. Aí parece que eles não estavam aceitando mais a revalidação do diploma. Ou seja, se o cara formar lá, depois para revalidar o diploma, eles não estavam aceitando. Eles iam abrir um período para aceitar, mas há tempos atrás estava fechada essa revalidação. Por isso que muitos estudantes de medicina que estavam fazendo faculdade lá fora tentaram a transferência para se formar no Brasil. E não se formar lá fora, porque depois eles não estavam conseguiriam fazer a revalidação. Parece que agora abriu de novo a revalidação, não sei. Eu estou te falando isso porque tem um irmão meu que está fazendo medicina. Sim. E ele fez medicina na Argentina por 2 anos e meio. E aí depois, devido a umas confusão, que ele viu que estava acontecendo, ele falou, não, eu vou voltar para o Brasil, porque se eu formar aqui, vai ficar um negócio complicado. E aí então ele fez a prova de transferência em Tubarão. Aí ele passou e agora ele já está no 5º ano de medicina lá em Tubarão. Sim. Mas a situação semelhante à dos meus colegas de turma ali. Então, ele falou, cara, eu vou embora porque se eu ficar aqui, é capaz de depois o negócio ficar mais difícil ainda para eu poder voltar para o Brasil. Mas enfim. Vamos falar um pouquinho agora dessa tua área aí. Urologia. O que faz o urologista? Vamos explicar. Vamos aquela... Com a galera que sabe, mas tem muita A pergunta que os meus amigos fazem, né? Por que tu, dentro de tantas áreas da urologia, da especialidade médica, tu foi escolher urologia, né? Cada um mexe com o que gosta, aquela brincadeira. Mas como eu estava comentando, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa cirúrgica,
né? E dentre as especialidades cirúrgicas, nós temos lá cirurgia vascular, cirurgia geral, que é a saúde masculina, vamos dizer assim, né? E aí tem a urologia. Isso. A urologia, ela é uma especialidade cirúrgica, mas ela não atua só na saúde masculina, né? Então a gente faz parte do sistema urológico rins, bexiga, que tanto homens e mulheres possuem, certo? E o aparelho reprodutor do homem, né? Próstata, pênis, testículos, enfim. Então, o urologista não é só o médico do homem, ele também atende várias questões, né, da parte feminina, que diz respeito à saúde feminina. Então, assim, pedra nos rins, homens e mulheres têm. Infecção urinária, homens e mulheres têm. Quem trata é o urologista. O urologista trata também. Incontinência urinária, né? Perda de urina, muitas mulheres sofrem com isso. O médico que geralmente faz essa avaliação, o diagnóstico e dá um tratamento é o urologista. Tá? Então eu tenho infecções urinárias de repetição, assim, muitas mulheres começam a sofrer, depois também menopausa ou durante já o início da fase adulta. O urologista acaba acompanhando muito dessas pacientes. Hoje no consultório, em torno de 30% dos meus pacientes são mulheres, né? Desde jovens, ali dos seus 20 e poucos anos, até pacientes da terceira idade. Então eu atendo também muitas mulheres lá quem vai na clínica muitas vezes pela primeira vez, poxa, eu não sabia que o senhor atendia homens também, ou às vezes até mulheres que vêm acompanhar os pacientes, né? As esposas dos pacientes, elas chegam lá e dizem, o senhor também atende mulheres? Poxa, eu não sabia, daí, né? Sempre falta essa questão aí da explicação Como é que é? Proctologista? Proctologista. Ele atua mais na região do ânus, O proctologista, ele já é de uma especialidade cirúrgica que trata toda a parte do intestino e a parte final do intestino, que é a região ali orificial, reto e ânus. Certo. Né? A próstata, ela faz parte do aparelho reprodutor masculino, então é da parte do urologista. Qual é a confusão que se cria? O proctologista, ele trata, por exemplo, de doenças ali da região anal, hemorroidas, por exemplo, mais comum talvez, né? Fissuras anais, enfim. E o urologista faz o exame de toque da próstata, né? E aonde a gente consegue ter esse toque da próstata é através do ânus. Então a confusão começa aí. Então eu recebo às vezes pacientes que vêm de colegas proctologistas que me encaminham eles, porque eles foram lá para fazer o exame de próstata, e eu recebo pacientes que me procuram porque estão com um problema de hemorroida ou com sangramento digestivo e tal. E aí eu encaminho, faço uma avaliação e tal, e encaminho para o colega proctologista poder continuar essa investigação. Então essa é uma dúvida bastante constante também. Pode falar. E aí, na questão da urologia, então além de eu atender tanto homens quanto mulheres, eu tenho uma possibilidade muito ampla de tratamentos. Então eu tenho desde os tratamentos de consultório mesmo, infecção urinária, a parte de distúrbios sexuais do homem, a prevenção de tratamento de pedras nos rins, quanto a parte cirúrgica, que vai desde vasectomia, que é um procedimento simples, né, passando por tratamento de incontinência urinária, tratamento de pedras nos rins com tecnologia laser, tratamento da próstata, do câncer de próstata com a cirurgia robótica, que já é um outro patamar. Então tem todo esse leque dentro da urologia. Então foi por isso, né, porque quando a gente está na formação da cirurgia geral, a gente vai passando pelas diversas especialidades, fazendo também estágios, né, para poder ter esse conhecimento. E aí foi onde eu acabei, poxa, aqui eu posso fazer várias coisas dentro da mesma especialidade, né? Então foi onde me chamou a atenção, e por isso que eu acabei optando pela urologia como uma área de especialização. Tá, agora vamos para disfunção erétil. Hoje no teu consultório você recebe uma grande maioria é uma galera de 50 anos, ou isso acontece com quem já tem 40, com quem já tem 30, com quem já tem 25. Esse problema de disfunção erétil, ele está ligado vamos dizer assim, à saúde geral do paciente, ou é pela idade mesmo que a galera vai chegando numa certa idade e vai decaindo? Perfeito, ótima pergunta. Então assim, a disfunção erétil, ela é uma queixa bastante prevalente no consultório.
Tá? Eu atendo... Olha, eu posso dizer que dos pacientes, vamos lá, se eu atender 20 homens num dia, pelo menos metade ou até um pouco mais da metade vai trazer dentro das queixas, porque às vezes o paciente ele vem não só por uma questão, Sim. mas dentro das queixas, ou até mesmo quando eu busco conversar com o paciente sobre o que né, eu posso estar ajudando, a questão da parte da disfunção erétil acaba aparecendo. Muita gente não acredita. Muita gente não acredita. Os homens não acreditam e as mulheres também às vezes não E acreditam. assim, ó, tu me perguntou a faixa etária. Uhum. Em termos orgânicos, né, é mais comum, hormonais, parte de doenças crônicas, né, ou até o próprio processo de envelhecimento. A partir dos seus 50 anos, muitos pacientes já vão ter algum grau de disfunção erétil, ou eles pelo menos vão ter uma percepção, eventualmente, de que a ereção não é mais tão rígida como era anteriormente, tá? Mas, cada vez mais, eu atendo pacientes mais jovens. Às vezes, nas primeiras relações sexuais, né, aonde a gente vê que não tem um componente fisiológico do organismo, é um componente já trazendo uma bagagem do psicológico bem grande. Né? Então as causas estão relacionadas sim ao processo de envelhecimento, a doenças, mas o psicológico ele se manifesta, né? Geralmente quando o paciente mais jovem tem uma questão psicológica envolvida mais forte. E eu sempre falo para o paciente, olha, se o psicológico não foi talvez a causa inicial, agora ele está envolvido. Porque quem é o homem que não se sente mal quando começa a ter algum grau de disfunção, né? Então o psicológico abala, o paciente acaba muitas vezes perdendo a confiança, né? Ele fica inseguro quanto ao desempenho dele, muitos em algum momento acabam até, olha, isso não faz parte mais, acho que não precisa mais, alguns falam, não, acho que eu já estou muito velho, acho que eu não vou precisar mais, e eles acabam afastando, né, a questão sexual da vida deles, do cotidiano. Então o psicológico ele sempre está envolvido. Eu falo para o paciente, olha, tem certas questões, né, em que a gente não adianta só eu vir aqui te dar um comprimido. Muitas vezes eu vou ter que te dar um tratamento, uma medicação, mas tu vai ter que olhar por isso aqui, ó. Tu tem que olhar essa tua doença aqui, que tu tens que tratar melhor, tu tem que olhar a tua alimentação, tu tem que olhar essa questão do teu estresse, do teu sono que estão prejudicando, estão repercutindo aqui, tu tem que olhar no teu relacionamento, porque tem alguma coisa que não está legal e é aqui que está a situação que tu tens que olhar, tá? E aí a medicação, ela vai ajudar até um certo ponto, né? Ou às vezes você dá uma medicação para o paciente, ela ajuda. Se o paciente não cuida de uma doença crônica, a doença continua progredindo, em algum momento a medicação não vai ser mais suficiente, a gente vai ter que daí aumentar a dose, trocar de medicação. Então é uma questão bastante complexa. Que tem que ser estudada. Tem que ser estudada, cada paciente tem problema diferente. Uma questão. Uma vez, por exemplo, né, dentro das questões de... O paciente mais jovem assim, começou a ter um transtorno de ereção, começou a ter dificuldade de ereção e tal, e eu fui conversando, poxa, mas um casal jovem, né, e tal, daí ele assim, doutor, é que assim, nasceu meu filho, e aí a gente não consegue mais ter relação no nosso quarto, e a gente e aí quando a gente deixa a criança, porque daí a criança dormia no quarto, eles não tinham relação no quarto, então eu já não tinha mais aquele ambiente do casal. Sei. Aí a criança ficava dormindo no quarto, mas eles não conseguiam desligar da preocupação da criança. Então assim, esse, por exemplo, é um exemplo de que tu vai lá e tu vai assim, poxa, se às vezes tu não tem esse feeling de ir um pouco mais atrás, tu não consegue identificar o fator, e aí tu vai assim, então ó, tu toma um remedinho... Que é o tal do boca em boca, né? Toma isso, serve, toma aquilo que serve. Sim. Mas às vezes ninguém sabe qual é o verdadeiro problema. O contexto, né? Que então, a pessoa tá passando. Ali precisava disso assim, olha, você tem que tentar melhorar essa situação, vamos conversar aí, talvez com um psicólogo para ver como lidar com essa questão da preocupação excessiva ali com a criança tem que ter um lugar para ela, se possível, se tiver um outro quarto, vai pro quarto da criança, o quarto é do casal, e assim vai, né? Então assim, tem algumas coisas, e muitas vezes nessa questão, por exemplo, do psicológico, eu fazendo a avaliação, fazendo os exames e conversando com o paciente, é muito frequente o paciente voltar na segunda consulta, olha, eu estava preocupado, poxa, eu vi os exames, agora tô vendo que eu tô bem aqui e tal, e o cara às vezes já desenrolou e já está se sentindo melhor, e muitas vezes ele já começa novamente a poder voltar ao cotidiano. Você deu um exemplo, né? Agora vamos falar do seguinte, tem vários tipos de doenças e comorbidade que o paciente tem, que também pode afetar, com certeza, a ereção, né, do paciente, como uma diabetes, né? Diabetes é um problema
gravíssimo, gigantesco, né? O diabetes, ele é caracterizado, tanto o diabetes quanto a hipertensão, mas, por exemplo, o diabetes, ele é uma doença silenciosa, né? Quando você tem o diagnóstico do diabetes, ou seja, quando o teu exame de açúcar, a glicose, começou a aparecer alterado nos exames, a gente já sabe que esse processo ele já se iniciou pelo menos uns 10 anos antes, né? Então, quando o exame ainda estava normal ali, já tinha outras alterações, né? Às vezes, quando você tem aquela glicose que está batendo na trave ali no exame, muitas vezes já está acontecendo outras alterações que elas já estão lesando o organismo silenciosamente. Quando você tem o diabetes, beleza, você começa a tratar. Aí tem aquele período de ajuste do tratamento. Sim. Que compreende a alimentação adequada. Você tem que ter uma dieta adequada para o diabetes. Na questão do diabético, hoje a gente tem bastante variedade de alimentos, né? Mas existe uma restrição, né? O diabético ele vai ter que restringir o doce, o açúcar ou aquilo que vai gerar picos insulínicos, né? Então, assim, não é só tomar o remédio, mais uma vez, como eu falei. Não adianta só dar uma pílula, só dar um remédio, só dar a injeção da moda. Tem que ter o básico. O cara tem que cuidar da sua alimentação, porque senão a medicação ela vai agindo, ela ajuda, mas a alimentação inadequada, o paciente não está possibilitando até que a medicação faça o controle adequado. E aquela doença, silenciosamente, ela continua. Aí o remedinho da ereção ele está funcionando, mas daqui a pouco ele não funciona mais. Né? E assim também a hipertensão, né? A pressão alta. Quantas pessoas que no dia a dia estão em vários momentos do dia com a pressão elevada, não sabem, e até que muitos pacientes às vezes vão fazer o teste de renovação da carteira, vão fazer algum exame, eles vão ali, pega ali, pô, a pressão tá alta, aí o cara fala assim, não, olha, você tem que ir lá ver isso aí. Aí o cara vai lá, faz os exames, acompanha e vê que tá com a pressão alterada. Então, assim, como é que isso começa a se manifestar? O diabetes também tá assim. Quando você vai fazer o exame lá, você coloca que tem diabetes e já te manda pro endócrino. Para daí fazer a avaliação, fazer o exame, fazer o diagnóstico adequado. Então, essas doenças silenciosas, né, elas vão realmente levando a um prejuízo muito grande, e aí chega um momento que o paciente começa a apresentar a disfunção erétil. A próstata tem algo a ver também com a ereção? Não. A próstata ela tem uma situação anatômica, né? A próstata, o que ela é? Ela é uma glândula, tá, que a gente tem, que os homens têm, e essa glândula ela produz ali secreções, né? Ela tem as vesículas seminais também, onde é armazenado o sêmen. Então elas estão relacionadas, a próstata tem uma função na parte da reprodução. Tá? Então na questão da reprodução, na questão ali da lubrificação, ela tem o líquido prostático que faz a lubrificação do canal para a passagem dos espermatozoides. Ah, tá. Né? Ela tem ali as vesículas seminais que são... Mas não a ver com a potência, mas com a potência. Por fora da próstata, né, na parte externa da próstata, existem nervos, e esses nervos, sim, eles estão relacionados com a questão da ereção. Então, quando você faz uma cirurgia, por exemplo, por câncer de próstata, a gente tem que preservar ao máximo os nervos desse paciente para ele ter uma recuperação da função erétil. Senão você pode prejudicar. Tá? Daqui a pouco nós vamos voltar a isso, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu lembrei agora, senão ela vai desaparecer. É que uma vai levando a outra, né? A pessoa que operou da próstata por conta do câncer, tirou a próstata fora, ela usa fralda? Depende. Não, tô te falando da pessoa que ela usa fralda. Tá? Aquela inflamação urinária, como é que chama? Uma infecção urinária? Infecção urinária. Tá. Ela pode se dar por conta da fralda, a pessoa que operou a próstata, e ela usa fralda. Ou tem um outro motivo para a infecção urinária? Ela pode ter algum outro motivo da infecção urinária, não necessariamente a questão de ela estar ali. Claro, ela fica com aquela questão da umidade, se ela está incontinente, está com uma fralda que fica muito tempo úmida, ela pode ter tanto, né, problemas na pele, né, inflamações na pele, irritação, candidíase, e pode propiciar também, né, um local onde vai se manifestar uma bactéria que pode subir ali para a bexiga e causar uma infecção urinária também. E a infecção urinária também é algo perigosíssimo, né? A infecção urinária ela tem que ser, né, quando ela tem sintomas associados, ela deve ser tratada. Por quê? Muitas mulheres, é mais comum em mulheres, as infecções urinárias, as mulheres elas conseguem contornar os sintomas de uma maneira incrível, né? Porque elas estão sempre se superando.
E às vezes a mulher começa com um desconforto, começa a incomodar a urina, ela se dá uma segurada e assim, eu já ouvi relatos, levam semanas às vezes. Só que numa dessas, essas bactérias elas começam a proliferar mais e mais e eventualmente elas podem subir da bexiga em direção ao rim e causar uma pielonefrite, que é uma infecção urinária no rim. E isso se tornar uma infecção grave, né? Então pode complicar sem dúvida. Mas pro masculino também. Pro masculino também. É que na mulher é mais comum. Dor a urinar também, né? Também. Infecção urinária. Também. A infecção urinária é bem mais comum na mulher, por uma questão anatômica, né? Então assim, a gente tem a vagina, o canal da uretra da mulher, o canal urinário, tem mais ou menos uns 3 centímetros. Então temos a vagina e a bexiga. A vagina é uma região contaminada, tem bactérias naturais. A bexiga é uma região estéril, a gente tem só um canal de 3 centímetros separando. Então é muito mais fácil para a mulher, uma bactéria que está na região externa, entrar na bexiga e causar uma infecção urinária, do que para o homem, né? Então o homem ele tem um trajeto bem maior do canal urinário, né, por causa do comprimento do pênis, e essa distância maior acaba dificultando, né, uma infecção urinária da mesma maneira que a mulher. Geralmente o homem que tem infecção é porque ele tem uma dificuldade já de urinar, ou ele tem um diabetes descontrolado, ele tem outros fatores adicionais que fazem com que a infecção que ocorra nos homens. A gente sempre tem que pesquisar um pouco a mais no homem. E aí também tem o esquema de descobrir, fazer o exame, etc, para descobrir qual é a bactéria, né? Sim. Para poder ter o tratamento exato para aquela bactéria. De preferência, quando a pessoa começa a ter algum sintoma que possa estar relacionado com a infecção urinária, ardência para urinar, aumentou a frequência urinária, né? Tem que estar indo o tempo todo no banheiro, ou às vezes até a presença de sangue na urina, a urina fica com aspecto, com odor diferente. O ideal é você poder coletar um exame de urina, né? Conversar com o médico ou ir numa unidade de saúde e coletar um exame de urina onde vai ser solicitado justamente para ver se existe uma bactéria causando infecção, e aí já é feito um teste com aqueles antibióticos que seriam a melhor opção. Então você consegue fazer um tratamento direcionado. Porque o que a gente vê também muito e que acaba piorando inclusive a resposta aos antibióticos quando você precisa, é que a pessoa chega e fica usando um antibiótico, tem um resto de antibiótico em casa, ou às vezes vai numa farmácia e na farmácia o cara vende sem receita. Aí aquilo não vai fazer efeito. E aí às vezes a pessoa usa o antibiótico ou o antibiótico inadequado, ou usa por um período inadequado, e aí dá uma amenizada. Daqui umas semanas volta a infecção e ela volta pior. E a bactéria geralmente está resistente. Nossa Senhora. E aí você vai para uma outra. Então às vezes a pessoa fica ali meses porque não fez um diagnóstico adequado, foi tomando medicação, muitas vezes por conta própria. E aí isso tende a piorar o quadro, né? E às vezes a pessoa tem uma infecção que daí começa a ser uma infecção de repetição, né? Você faz uma infecção que não é bem adequadamente tratada, aí você vai ao mesmo tempo minando a imunidade da pessoa com antibiótico. O antibiótico também acaba prejudicando. Que não é bom, né? Não é o adequado. E aí a pessoa fica num ciclo vicioso. Tá. Ô, Thiago, vamos passar aí alguns vídeos aí pra gente comentar aqui. Olha lá, doutor. O que é isso aí? Esse é um vídeo aí da cirurgia robótica, né? Um vídeo ilustrativo da empresa que tem a plataforma robótica da Vinci, uma empresa americana, que é o modelo que nós temos. Esse, na verdade, é um modelo anterior que a gente tinha aqui no Hospital Santa Isabel, foi o primeiro do estado, né? E hoje nós temos um modelo mais atual da plataforma da Vinci, que é o modelo X. E na urologia, onde a gente mais atua a questão do câncer de próstata hoje. E também em tumores renais, quando a gente faz a remoção do tumor e consegue preservar o rim, não precisa retirar o rim inteiro só porque o paciente tem um nódulo de câncer, um nódulo suspeito, a gente consegue preservar o rim. Então aqui ele está mostrando, né, como é que funciona o sistema robótico, a precisão ali, dando os pontos, né, o cirurgião comandando os movimentos e o robô delicadamente ali executando os movimentos com uma precisão absurda. É uma coisa realmente Por isso, fantástico. O fator de cirurgia robótica, que é um robô que é utilizado nessas... E aquela questão que eu comentei contigo, por exemplo, dos nervos da próstata. Sei. Então, hoje, no câncer de próstata, o tratamento de ponta é a cirurgia robótica. E aí a gente consegue, por conta dessa precisão, né, fazer uma preservação desses nervos, fazendo com que o paciente ele tenha uma recuperação precoce tanto da questão da continência urinária, né? Porque a gente preserva os nervos e a musculatura relacionados com a continência, também da potência sexual. Hoje atendi
fico grato sempre que eu tenho um retorno. O paciente que fez a cirurgia em fevereiro por um câncer de próstata, e na cirurgia a gente retirou a próstata veio totalmente livre da doença, né? Ou seja, com as margens todas livres, saiu toda a doença, e o paciente voltou para o acompanhamento hoje com os exames de acompanhamento totalmente normais, e relatando que desde a semana seguinte após a cirurgia ele não perdia urina, e ele já tinha tido relação sexual como ele tinha antes da cirurgia. Então, pô, mas não dizem que quando tira a próstata a pessoa não tem mais potência sexual? Isso não é verdade, né? Olha só que, claro, mais uma vez, depende do estágio em que você consegue operar, detectar a doença, indicar a cirurgia adequada, e da possibilidade, né, de se fazer uma cirurgia robótica, que não afeta nenhum... que acaba preservando, né, aumenta a chance de preservar. E também outra coisa muito importante de se falar, esse paciente, um paciente que cuidava da saúde dele. Ele tinha, assim, claro, normal, mas ele procurava cuidar da alimentação, né, ele não consumia açúcar, refrigerante, etc. Então, assim, ele já tinha um cuidado. E assim, a cirurgia acaba transcorrendo mais fácil. Você poder operar uma pessoa que tem um organismo saudável, a gente vê na gordura que tem dentro do paciente, na hora que a gente está ali mexendo nas estruturas. Então, é muito diferente. E o paciente, claro, vai ter uma recuperação também favorável. Então, faz a diferença. Thiago, vamos pro próximo vídeo? Esse também é um vídeo ilustrativo, na verdade. É mais uma vez mostrando, né, como é que fica ali a posição, o paciente deitado, o robô ali sobre o paciente, né, acoplado, e o cirurgião ali fazendo toda a parte de instrumentação. E essa seria uma cirurgia de... Aqui ele está exemplificando ali, parece ser uma questão mais intestinal, porque a cirurgia robótica ela tem uma aplicação nas áreas cirúrgicas como um todo. Assim. Então, por exemplo, cirurgia da parte de proctologia, de abdômen, né? Hoje cirurgia de bariátrica se faz por robótica, cirurgia de pâncreas, hérnias também são possíveis de fazer, cirurgia torácica, até cirurgia cardiológica, cirurgias cardíacas podem ser feitas hoje com o uso de técnica robótica. Né? Claro que existem as indicações, mas ela é amplamente utilizada hoje. Vamos para o próximo vídeo? O tecnológico trouxe também uma qualidade de vida e uma sobrevida para aqueles que fazem a cirurgia incrível, né? Com certeza. Vê ali se tem um outro ali, mas enfim, vamos falar aqui. Vamos falar da prótese peniana. Tá bom. Muita gente sempre perguntando como é que funciona, como é que não funciona. Em que determinado momento a pessoa vai acabar usando uma prótese peniana? Bom, a gente estava falando sobre a questão da disfunção erétil, então sempre que a gente identifica os fatores que podem estar causando a disfunção erétil, a gente vai tentar contornar eles, e existem os tratamentos. Certo. Desde a descoberta do Viagra, certo, né, já existiam outros tratamentos com medicamentos que se tentava ter um efeito, mas não era a mesma resposta. Então o Viagra realmente mudou. Isso faz quantos anos que inventaram isso aí? Foi na década de 90. O Viagra foi inventado para outra coisa? Ele estava sendo pesquisado para o tratamento da hipertensão pulmonar. Né? E aí, no decorrer dos estudos, eles descobriram que tinha um efeito colateral. E esse efeito colateral era... o que se tornou o Viagra. Os homens falam assim, olha... Fazia um tempo que eu não tinha ereção e eu comecei a ter ereção agora. E começaram a relatar isso e focaram nessa questão da parte de ereção. A sildenafila, que é a molécula do Viagra, ela continua tendo uma utilidade, por exemplo, em tratamentos de hipertensão pulmonar severa, enfim, né? Mas hoje o uso ele é realmente mais para a questão da disfunção erétil. A galera fala que tomar tadalafila para malhar, para ir para academia. Tem essa questão da vasodilatação, né? Talvez até o nosso... amigo, o Thor poderia exemplificar melhor, mas assim, em estudos que eu tinha visto a respeito dessa questão de você ter uma vasodilatação com a tadalafila para melhorar a questão do desempenho, o ganho de massa, enfim, a vasodilatação, eu vi que não tinha um respaldo que justificasse você fazer o uso, tá? Como toda medicação, claro, ela tem seus efeitos colaterais, ela tem as suas contraindicações, mas quando ela é muito bem aceita pelos pacientes. E a gente, por exemplo,
Não se deve dar esses medicamentos para quem usa algum medicamento que seja usado para angina no peito, que é uma dor de origem cardiológica, né? Então tem pessoas que usam, eu tenho uma dor no peito, vai lá e usa um comprimidinho embaixo da língua para melhorar a dor. Não se pode misturar esse tipo de medicação, porque ela pode baixar muito a pressão e causar um risco à saúde do paciente. E tampouco deve ser utilizado em pacientes que não têm uma condição física mínima, né, para conseguir aí caminhar alguns metros, para subir um lance de escada, que passam mal. Então essa pessoa não está nem apta para poder ter uma relação sexual. Então você vai lá dar um medicamento, o homem tem a ereção, mas ele não consegue ter uma relação sexual, ele acaba passando mal e em decorrência da atividade física, né? Então isso também tem que ser avaliado. Tanto é que quando às vezes eu tenho algum paciente que tem um problema cardiológico, com algum grau de insuficiência maior, alguma dificuldade no dia a dia, né, por causa dessa doença, eu sempre peço um respaldo do cardiologista para me liberar. Mas fora isso, o paciente é hipertenso, se ele está hipertenso, ele é bem controlado, ele pode tomar medicação, ele vai poder fazer o uso. Então as medicações hoje, por via oral, elas ajudam muitos pacientes, né? E a gente tem estratégias, tem diferentes tipos de medicação, a gente pode aumentar as doses, a gente pode associar medicações. Os pacientes que não têm uma resposta adequada à medicação, ou já não é mais uma resposta, ou às vezes ausente mesmo, ou existe eventualmente uma contraindicação, o paciente já toma aquele remédio e ele não pode misturar. Ele é cardíaco. E ele tem uma contraindicação de medicação por via oral pelo risco. Pode ser feito o uso de medicamentos que são injetados diretamente no pênis, né? É o que a gente chama de terapia intracavernosa. Geralmente é utilizado uma associação de alguns medicamentos que eles são injetados alguns minutos antes da relação sexual e vão propiciar também uma ereção para que o paciente possa ter a sua relação. Também, mesma coisa, tem os seus cuidados, tem as suas orientações para o uso, mas em geral muito bem tolerado esse tipo de tratamento. E a prótese peniana, onde é que ela está nesse contexto? Ela é a última etapa, né, no tratamento da disfunção erétil. Por quê? Ela é uma cirurgia. Então, quando o paciente não tem uma resposta à medicação por via oral, não tem resposta à terapia intracavernosa, injetável, existe também hoje a terapia por ondas de choque, né? É um aparelho que são aplicadas ondas vibratórias, né? Um choque vibratório sobre o pênis e que estimula a formação de novos vasos sanguíneos para melhorar o fluxo sanguíneo. Também, em alguns casos, pode ser utilizado como uma terapia que não é invasiva. E aí a cirurgia não, a cirurgia ela é o último passo a ser dado em termos da questão erétil. Porque a gente tem no nosso pênis, né, os homens eles têm 3 estruturas cilíndricas internas. Por cima, na parte de cima do pênis, nós temos 2 cilindros maiores que são os corpos cavernosos, que são os cilindros que entra o sangue e que gera a ereção. E na parte de baixo a gente tem um outro cilindro que é a uretra, o canal por onde sai a urina. Então, esses corpos cavernosos, quando a gente vai colocar a prótese é colocada por dentro deles. Então a gente destrói a parte interna dos corpos cavernosos para possibilitar a colocação das próteses. Então, depois da prótese, só trocando por outra prótese. Não tem, né? Eu botei a prótese, vou voltar a usar a medicação. Não, aí realmente não consegue mais voltar atrás. Não tem mais volta porque foi destruída ali a estrutura foi destruída para se colocar ali as próteses, né? E o que isso, digamos assim, lógico, o benefício é que a pessoa não vai mais precisar tomar nada, né? Não, é assim. Ele não vai mais ter que tomar Viagra, não vai ter que tomar mais nada, não. A prótese peniana vai possibilitar que o paciente tenha ereção, né, para poder ter relação sexual. E essa ereção, por exemplo, as pessoas pensam, mas aí vai perder a sensibilidade. Não vai perder a sensibilidade, né? A parte sensorial a gente não mexe, né? A parte nervosa não é mexida. Então o paciente continua tendo a questão do orgasmo, né? Dependendo da questão da ejaculação também não modifica. Então ela somente vai ter uma ereção que ela é gerada pela presença da prótese. E a gente tem 2 tipos de prótese, né? Existe a prótese chamada semirrígida ou maleável, que ela é uma prótese que na parte interna ela tem fios de prata entrelaçados e isso é recoberto por uma cobertura de silicone. E aí você pode malear ela, né, movimentar ela da maneira como fica melhor para ter ereção, né? Então você deixa ela reta para ter a ereção e depois você dobra ela para poder
guardar novamente o pênis, deixar ele ali inaparente. E você tem a prótese inflável. Tá? A prótese inflável, ela é composta das próteses, ela tem um reservatório onde vai uma solução líquida e ela tem uma bombinha que fica posicionada na região ali do saco, né, entre os testículos, na bolsa. E quando o paciente vai ter a relação sexual, ele vai pressionar essa bombinha, a prótese ela vai encher com aquela solução líquida, vai gerar ereção. Acabou a relação sexual, ele vai apertar ali um botãozinho, vai esvaziar a prótese e aí volta. Basicamente é que uma permanece rígida o tempo todo e a outra ela infla e desinfla. Isso mesmo. Tá? E o tempo de durabilidade dessa prótese? Em geral, as próteses elas têm aí uma durabilidade de 15 anos, mas tem gente que tem mais tempo, né? Então isso varia bastante, mesmo? Sim. Dura tanto, sim? Sim. É como a prótese silicone da mulher. Cada, sei lá, 10 anos, 15 anos, a mulher tem que trocar a prótese. Tem que fazer a troca, né? Então assim, mas é relativo. Se a prótese estiver bem, né? Não tem, porque assim, é diferente da questão da prótese mamária. A cirurgia Sim, tem os seus riscos, risco, né? Claro, risco de com inflamar, certeza. Um risco de... Com certeza. Então, até para a própria cirurgia da prótese, por quê? Porque geralmente quem vai fazer a cirurgia da prótese é o paciente que tem alguma doença crônica, alguma coisa, não está respondendo. Até para a própria cirurgia da prótese, o paciente tem que estar com uma condição de saúde legal para você poder fazer a prótese e o resultado da cirurgia ser legal, né? A própria questão, por exemplo, do diabetes, o paciente tem que estar com o diabetes mais bem controlado para poder fazer uma cirurgia. Para que depois ela tenha uma cicatrização melhor. Sim, até porque assim, a gente sabe, o diabetes muito descompensado aumenta a chance de risco de infecção cirúrgica, enfim, isso é uma situação que não pode ocorrer nessa região, né? Claro, está previsto, pode acontecer, existe risco, sim, mas a gente faz de tudo, até porque é uma cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia programada, de que tudo ocorra dentro da melhor maneira possível. Lembrei outra coisa agora, o pessoal me pergunta, cara, amigos. Tenho para lembrar isso aí. Diz que é pra eu não falar o nome, tá? Então não vou falar que é o Eduardo. Não vou dizer que é o Eduardo que pediu pra perguntar. Dizem que teve um cantor famoso em Blumenau que fez uma cirurgia no pênis. Tal de Hugo. Acho que Hugo Thiago. Foi um urologista aí que fez a cirurgia dele. Aumento de pênis? Eu nunca vi isso. Na verdade, foi um colega cirurgião plástico que fez. E um cirurgião plástico. E ele fez uma técnica de faloplastia em que ele faz a enxertia de gordura, né? Ele faz ali a secção do ligamento suspensor do pênis, né? Para se ganhar alguns centímetros de comprimento no pênis, e ele faz ali uma enxertia de gordura para a circunferência do pênis, né? Então isso foi uma técnica que é feita. Tá na moda aí, que tem até, Deus me livre falar um negócio desse, mas tem até cabeleireiro fazendo. Que eles dizem que é um gel que eles aplicam no pênis, que o pênis fica... Eu faço. Aí você prefere fazer cabeleireiro ou com urologista? Cara, olha, eu nem vou te falar o tanto de gente que eu já ouvi falar isso aí. Né? Porque tem gente se metendo em área que não é pra se meter. Porque assim, faz, dá tudo certo e tá tudo legal. Mas se der errado, se der algum problema, e como quem que vai... Né? Não é melhor que a pessoa que faça saiba também como tratar da melhor maneira? Como é que é o nome disso? É preenchimento peniano. Preenchimento peniano, agora eu lembrei. Então eu faço. Eu tenho feito desde final de 2023, eu fiz a certificação para poder estar fazendo esse tipo de técnica. Fui aprender a fazer a técnica com o médico que desenvolveu a técnica, o Dr. Paul Perito. É um andrologista, ele é um urologista que só trata essa parte de prótese peniana, de preenchimento peniano, só faz esse tratamento na parte do órgão sexual masculino, de Miami, né? E ele foi desenvolvendo a técnica do preenchimento, que é a técnica Urofil, que é a que eu pratico hoje. Então no final de 2023 eu fiz o treinamento com o Dr. Paul Perito, e aí depois disso eu comecei a fazer no ano passado, aqui em Blumenau. Né, agora explica para nós, que o povo está curioso. O que é esse preenchimento peniano? O que é o preenchimento? Então assim, até então, se me perguntassem sobre questões de aumento peniano ou técnicas, né, para melhorar ali o pênis, nenhuma técnica
davam um respaldo adequado em termos, para mim, de segurança e da questão em que isso fosse ficar de uma maneira realmente esteticamente mais harmônico, aquilo que se propôs. Mas principalmente a questão da segurança que oferece para o paciente sem poder trazer outros riscos maiores, tá? E depois, quando eu comecei a ver como funcionava essa técnica, conheci ali a técnica do Dr. Polperito, e também há um respaldo hoje da Sociedade Brasileira de Urologia para a realização desse procedimento, da maneira como ele é feito. Então eu me senti confortável para poder aprender e para poder oferecer aos pacientes. Por quê? Muitos pacientes procurando, né? E aí, eventualmente, os pacientes acabam indo e volta e meia eles voltam com problemas por ter feito de uma maneira inadequada o procedimento. Ah, tá. Né? Sim. Eventualmente muitas vezes com um profissional não médico, né? Então que tem limitações em termos de prescrição de medicações, caso necessário, né? Tratamento para infecções. Então eu pensei, bom, existe uma procura, eu sou um médico que pode fazer isso, eu tenho a capacidade técnica, eu posso fazer um treinamento nessa área. Você entende, e né, oferecer isso. Então foi onde eu comecei também achando que isso é Botox, mas até não, o Botox é perigoso. Não é o Botox, né? Então assim, como é que funciona? A técnica do Urofil, ela é um preenchimento peniano para aumentar o volume do pênis. De que maneira? A gente aumenta a circunferência dele. Só a largura. Porque assim, o comprimento do pênis, para quem quer saber, a média do brasileiro é em torno de 15 centímetros, 13 a 15 centímetros, tá? Você só mede o pênis em ereção, nunca com ele mole, flácido, tá? Porque tem pênis que quando ele está flácido ele é bem menor e que quando ele está ereto ele tem um tamanho normal. E tem pênis que ereto tem o tamanho adequado, mesmo tamanho, só que assim, ele quando está flácido ele encurta um pouco, né? Então tem essa diferença de retração às vezes de um paciente para outro. Então o pênis ele é medido em ereção. Só que esse paciente que tem o pênis muitas vezes retrátil demais e quando ele está flácido ele fica muito retraído, quando a gente faz o preenchimento aumentando o volume da circunferência, aumentando a circunferência, esse paciente ele ganha volume, esse pênis ganha volume e ele fica de fato com um aspecto maior, tá? Então ele retrai menos, então quando ele está flácido ele fica com um comprimento maior, só que ereto ele vai ter o mesmo comprimento que ele tinha antes, só que ele também vai ter um aspecto maior porque como a circunferência está maior, o volume é maior. Então no aspecto geral ele acaba melhorando. E pode chegar até quanto esse aumento aí? Esse aumento vai saber na hora? Não, é assim. Teoricamente, se você fizer a técnica intercalada, né? Ou seja, a gente não faz, por exemplo, um preenchimento num volume numa vez só. Isso também é um risco quando você está fazendo uma extremidade. Você vai lá e botar um volume maior numa área que é uma extremidade. Imagina o teu dedo quando tu tranca ele no carro. Já trancou o dedo no carro alguma vez? Eu não sai mais trancar. Então, tu imagina ali porque incha, é uma extremidade. Então tu imagina isso acontecendo no pênis e aí isso começa a prejudicar a circulação, né? Então pode trazer repercussões bem graves. Então a gente faz essa aplicação, por exemplo, uma média que o paciente tem, que a gente acaba fazendo de preenchimento ali, é em torno de 12 a 15 ml, tá? É colocado. Isso vai dar o quê? 2 centímetros? 1 centímetro? 1,5 centímetro mais ou menos de circunferência. Só que isso em circunferência é bastante. A gente pensa, pô, só 1,5 centímetro, mas é a circunferência. Tá? Então, muitos homens vão se surpreender ali se às vezes pegar a fita métrica em casa e medir a circunferência do seu pênis. E descobrir que tem mais ou menos 10, 11 centímetros de circunferência, que é mais ou menos a média. É bastante. Aí você olha ali na fita ali, né? Então, no volume realmente faz bastante diferença. Isso é algo rápido de fazer, indolor, como é que é isso? É um procedimento que eu faço em consultório, né? Tem uma sala de procedimentos, é feito com anestesia local, tá? O paciente sente ali um pouco da anestesia local, mas depois é bem tranquilo o procedimento, né? Eu sempre faço questão de perguntar para os pacientes como é que foi, se eles acharam. A maioria diz que acha que era bem pior, que foi bem tranquilo. Muitos não usam nenhum tipo de medicamento para dor após o procedimento. Dura em média mais ou menos o preparo ali, a aplicação da medicação em torno ali dos 15, 20 minutos para fazer, né? É rápido. O paciente sai Mas é feito num dia só? Não, a gente faz em 2 etapas pelo menos. Em 2 etapas. Tá? Para distribuir aquele volume
que mais ou menos é estimado, ele é distribuído em 2 etapas. Numa etapa inicial a gente faz uma parte e aí 2 semanas depois a gente faz a complementação. Pode ter relação sexual nesse período? Pode, só que tem que respeitar ali 5 dias após o procedimento. Após a aplicação. Sim, porque como a gente faz a aplicação E qual ao a redor da durabilidade dessa aplicação? em 2 anos ele começa, um pouco antes de 2 anos ele começa a ter algum grau de absorção. Geralmente com 2 anos vai ter absorvido ali uns 20%, 15 a 20%, ou seja, ainda vai ter uma boa quantidade do produto. E aí o paciente pode eventualmente fazer aplicações pontuais. Tá? Então se tem gente que fala assim, isso aí dura 1 ano. Não, ele dura mais tempo. Fica mais né? tempo. Fica mais tempo. Só que claro, como é uma substância, o ácido hialurônico é uma substância do próprio organismo, tem gente que pode absorver um pouco mais rápido e tem gente que absorve mais tempo, demora mais tempo para absorver. Então isso também varia, mas 2 anos é a média em que começa a ter esse processo de reabsorção, né? E aí você vai fazendo reaplicações. Doutor, infelizmente, é aquilo que eu falei para ti, o programa voa. Tinha muito mais perguntas aqui. Nós vamos ter que marcar um outro programa para te trazer aqui. Fazemos um próximo. Até para a gente poder explicar mais aí sobre cada tema, né, que nós falamos aqui. Foi muito rápido mesmo. É o que eu tinha te falado antes ali, o programa vai voar. É pouco tempo. Ficou algumas perguntas para trás, mas eu vou combinar um outro programa para trazer o doutor Felipe aqui, para ele poder explicar melhor para vocês aí cada área dessa aí, né, da qual ele atua. Lembrando rapidamente, qual é o seu Instagram? O pessoal quiser te procurar? @Clínica Barbeta. Clínica Barbeta, bem fácil. Bem fácil. Tranquilo. Aonde é que fica teu consultório? Fica em frente ao Hospital Santa Isabel, no edifício Alfred Nobel. Então é bem fácil de localizar também e procurando no Google a gente acha facinho também ali. Beleza, então. Quero agradecer demais a tua presença aí. Você quer deixar um abraço especial? Bom, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui, né, Paquito? Agradecer aos espectadores e, enfim, agradecer toda a minha família, todas as pessoas que estão sempre me dando suporte para que eu possa também exercer a medicina, fazer o que eu faço. Tem várias pessoas ao meu redor também podendo me possibilitar isso. Maravilha, meu querido. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Uma excelente semana a todos, um belíssimo final de semana. Vem um feriadão prolongado, né? Terça-feira que vem estaremos de volta aqui com mais um programa do Paquito. Valeu, um abraço. Entrevistas. Festas. Aquele bate-papo. Eventos. Entretenimento. Publicidade. Tudo isso você encontra aqui. Programa do Paquito. Sua empresa em destaque.